vai falar um pouquinho sobre radiciação, certo? Então, assim, primeiro, o que é radiciação? Ela é nesse formato aqui, né? É uma raiz. E que quando você opera, ele gera um resultado. Então, assim, esse símbolo aqui a gente chama de radical. O número que está dentro da raiz é o radicando e o índice da raiz é esse númerozinho bem pequenininho que fica em cima da raiz. Mas vocês já devem ter percebido que em alguns casos não aparece nenhum número. Quando não aparece nenhum número aqui, significa que tem um número 2 ali, só que a gente omite ele, certo? Então, toda vez que não aparece, a gente está tratando de uma raiz quadrada. Então, assim, quando a gente resolve, a gente encontra a raiz daquele número, que é o resultado, né? Então, assim, no material de apoio que eu preparei para vocês, vocês podem ver que eu coloquei uma lista de raízes exatas, certo? Então, como é que a gente faz para encontrar uma raiz, primeiramente, né? Então, quando a gente está trabalhando com raiz, o índice vai indicar a maneira como eu tenho que pensar. A raiz que a gente mais vai estudar é a quadrada, mas assim, tem raiz cúbica, tem raiz quarta, certo? Só para vocês saberem que existem. Então, esse índice vai definir o quê? A forma que eu tenho que pensar. Se o índice é 2, eu tenho que pensar que número que vezes ele mesmo gera o radicando, certo? Se fosse uma raiz cúbica, ó, quanto seria, por exemplo, a raiz cúbica de 8? Eu teria que pensar que número que multiplicado por ele mesmo e multiplicado por ele mesmo de novo gere o valor do radicando? Então, assim vai indo. Então, vocês estão vendo que conforme vai aumentando o índice da raiz, vai ficando mais complexo a gente trabalhar com as raízes. Mas é que a gente realmente quer saber e vai trabalhar bastante é com a raiz quadrada, é a que mais aparece. Então, assim, eu tenho que pensar que número que eu multiplico ele por ele mesmo, que é igual a 9? Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai encontrar o número 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, certo? Usando esse mesmo pensamento, quanto seria a raiz cúbica de 8? Então, que número que se eu multiplicar ele por ele é igual a 8? Bom, se eu colocasse o número 1 aqui, 1 vezes 1 vezes 1, continuaria sendo 1, né? Se eu colocasse o número 2, vamos colocar aqui pra gente ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 não é igual a 8? Não é exatamente o valor que tem dentro da raiz? Então, quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2, certo? Então, assim, vocês estão vendo que conforme a gente aumenta o índice ou conforme o número que aparece aqui, é mais difícil da gente saber qual é a resposta da raiz, certo? Então, essas raízes cujo número é inteiro, ou seja, cuja raiz é inteira, elas são chamadas de raízes exatas. E eu fiz uma lista dessas raízes para você, certo? Então, é assim, é um daqueles números naturais que a gente sabe que se eu multiplicar 4 por 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. A mesma coisa com a raiz de 25, que o número que se eu multiplico ele por ele mesmo é igual a 25? É 5. Mas e se eu uso um valor que eu não consigo pensar? Por exemplo, 10. Que número que ele vezes ele é igual a 10? Eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 10 não é nem 3 nem 4. Quanto que é? Porque fica um pouco mais difícil da gente pensar nesses casos. Porque nesses casos a gente está trabalhando com raízes não exatas. Ou seja,
cuja resposta vai estar um número entre 3 e 4. E um número entre 3 e 4 é um número com vírgula, então é muito mais difícil de eu pensar, certo? Na resposta. Então, as raízes cessadas a gente tem que saber, pelo menos as principais, certo? E as raízes não exatas a gente tem que saber, primeiro, como decompor uma raiz não exata e, segundo, como achar um valor aproximado, certo? Então, assim, ó, tá, eu sei que a raiz de 10 não é 3 e não é 4, mas eu acho que ela é muito próxima de 3,1. Será que ela é tão próxima assim? Eu teria que fazer a continha. Então, quanto que é 3,1 vezes 3,1? Eu teria que descobrir quanto que é e ver se realmente é um número próximo de 10. Se não fosse, o que eu faria? Eu poderia tentar com 3,2. Eu poderia ver se eu encontraria ou não um valor mais próximo de 10, certo? E assim por diante, porque assim, o número não para aqui. Se eu vi que 3,1 gerou um número muito menor do que 10 e 3,2 muito maior do que 10, talvez a solução que mais se aproximasse fosse colocar 3,15, né? Então, assim, e a gente pode trabalhar com isso assim infinitamente. Eu posso estender esse número e sempre buscando chegar mais perto da raiz de 10. Mas vocês podem perceber que é um processo bem trabalhoso, bem cansativo, certo? Então, assim, primeiro, raízes exatas, vocês têm que saber as principais e eu fiz ali uma tabelinha. Com relação às raízes não exatas, o que você tem que saber fazer? Você tem que saber decompor e encontrar um resultado aproximado para ela. Então, assim, no material de apoio, vocês vão ver primeiro como que eu faço para decompor uma raiz não exata. Então, assim, o que é decompor? Se existir, eu consegui encontrar uma forma mais fácil de escrever aquela raiz. Então, por exemplo, será que existe uma maneira mais fácil de eu escrever raiz de 50? Será que tem uma maneira mais fácil? Como que eu vou saber? Eu tenho que tentar decompor. Então, assim, vocês vão ver no material de apoio que ele faz o passo a passo de como eu faço para decompor essa raiz. Eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. Então, como que eu faço para decompor? Primeiro, eu tenho que decompor o número 50. Só que o que é decompor o número 50? Eu tenho que decompor o número 50 em fatores primos. Quem são os fatores primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que tentar dividir o 50 por 2, se não der, por 3, se não der, por 5, se não der, por 7, se não der por 7, pelo próximo número primo. Então, eu não posso sair dividindo 5 por qualquer número, não é assim que eu decomponho. Eu tenho que decompor em fatores primos. Então, eu não vou tentar dividir o 50 por 4. Eu não vou tentar dividir o 50 por 6, certo? Então, assim, 50 é divisível por 2? É. Então, quanto que é 50 divididos por 2? 25. Eu consigo continuar dividindo 25 por 2? Não. Então, eu tento por 3. Eu consigo dividir o 25 por 3? Não. Então, eu tento por 5. Eu consigo dividir o 25 por 5? Sim. Então, quanto que é 25 divididos por 5? É 5. E o 5 eu só consigo dividir por ele mesmo, que é igual a 1. Então, assim, o número 50, ele pode ser reescrito como sendo 2 vezes 5 vezes 5. E vocês podem comprovar.
2 vezes 5 não é 10? 10 vezes 5 não é 50? Então, a gente só encontrou uma maneira de reescrever o número 50, concordam? A questão aqui é o quê? É como eu vou chocar toda essa multiplicação no lugar do 50. Eu sempre tenho que tentar agrupar de 2 em 2, ou seja, em pares. Eu consigo juntar o 2 com algum outro 2? Não, porque eu só tenho um 2. Mas o 5 eu consigo juntar em par, não consigo? Então, o 2 ele vai se manter. O 5 que eu consegui juntar em 2 não é 5 ao quadrado? O 5 elevado à quantidade de vezes que ele se repete na multiplicação. Então, eu sei que o 50 é a mesma coisa que 2 que multiplica 5 ao quadrado, certo? E é essa decomposição, neste formato, que a gente vai chocar para dentro da raiz. Então, a raiz de 50, ela pode ser escrito como 2 que multiplica 5 ao quadrado. Por que é que a gente faz isso? Porque tem uma regrinha que me diz assim: toda vez que o índice da raiz for igual ao expoente da potência, eu consigo simplificar os dois, desde que, claro, eles estejam em uma multiplicação. Se tivesse uma soma aqui, eu não conseguiria simplificar. Mas como eu só tenho uma multiplicação, eu consigo. E o que acontece quando eu simplifico? O número que eu simplifico vai para fora da raiz. Então, eu simplifiquei o 2 da potência com o 2 da raiz. Então, o 5 vem para fora da raiz, certo? Quem ficou lá? Só ficou o número 2. Então, eu encontrei como eu posso reescrever a raiz de 50 de uma maneira mais simples, certo? E se vocês têm uma calculadora, vocês podem verificar que realmente a gente encontrou uma reescrita da raiz de 50. Calcula lá quanto que é a raiz de 50. Anota um valor. Calcula lá quanto que é a raiz de 2 e multiplica por 5. Verifica se você não encontrou exatamente o mesmo valor. Então, assim, isso aqui serve para quê? É uma regra. Toda vez que a gente tem uma raiz muito grande, a gente simplifica, certo? Então, a gente decompõe essa raiz. Porque vamos supor que vocês estivessem fazendo uma prova com alternativas. Vocês calcularam, por exemplo, a área de um quadrado e vocês encontraram que a área é igual à raiz de 50. Se fosse uma questão de alternativa, é muito provável que não tivesse alternativa à raiz de 50. Daí você ia pensar, poxa, então eu errei a questão? Não. Às vezes você ia encontrar lá na alternativa 5 raiz de 2. E se você não soubesse fazer essa decomposição, você perderia a questão, certo? Então a gente tem que saber decompor essas raízes, porque é muito mais usual a gente usar uma raiz simplificada, certo? Uma forma simplificada daquela raiz. Então aqui, ó, outro exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, raiz de 160, certo? Então, como que eu vou encontrar a raiz de 160? Como que eu vou simplificar? Primeiro, eu tenho que decompor o 160. Por 2 tá 80, por 2 tá 40, por 2 tá 20, por 2 tá 10, por 2 tá 5 e por 5 tá 1, certo? Ó, eu já fiz bem mais rápido, né? Eu sempre consegui por 2, aqui que não deu para dividir 5 por 2, eu não vou tentar por 3, eu vou tentar por 5, porque eu sei que ele só pode ser divisível por 5. Então, a partir daqui, o que eu faço? Eu tenho que formar pares de números iguais. O 2 e o 5 sobraram. Então, assim, isso aqui pode ser reescrito, ou seja, 160 pode ser reescrito como 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 e que multiplica 5, certo?
Então, eu vou passar todos esses números para dentro da raiz. Então, 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 e que multiplica 5. Então, assim, primeiro, quem é esse índice aqui que não está aparecendo? É o 1, né? Ele só apareceu uma vez, por isso que eu não pude simplificar 1 com o 2 lá em cima. Mas, como se trata de uma raiz quadrada, eu não consigo simplificar esse e esse 2? Consigo, né? Então, os números que eu simplifiquei, eles vêm para fora da raiz. Então, esse 2 vem parar aqui fora, mas esse 2 também vem parar aqui fora, certo? Quem que ficou dentro da raiz? 2 vezes 5. Eu posso parar por aqui? Bom, até posso, mas não tá bonito de se ver, né? Não tá legível, não tá tão simples quanto tava aqui. Então, o que é que eu faço? O 2 não tá multiplicando 2? Tá, então 2 vezes 2, 4. O 2 não tá multiplicando 5? Tá, então quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, eu encontrei uma raiz, certo? Eu encontrei a decomposição daquela raiz. E mais uma vez, se vocês fizerem um teste na calculadora, vocês vão ver que raiz de 160 é exatamente igual a 4 vezes a raiz de 10, certo? Então, assim, a gente sempre vai usar esse passo a passo para decompor um número, certo? Então, lembrando qual a importância da decomposição. A gente tem que saber fazer porque em alguns casos é necessário decompor, né? Além disso, tem ali propriedades envolvendo as raízes. Leiam essa parte de propriedade, que é ali multiplicação de raízes de mesmo índice, divisão de raízes do mesmo índice e potência de uma raiz, certo? Leiam, que é bem importante as propriedades. Eu só não cobrei na atividade, mas é importante. Depois, vocês vão ver que, continuando com o material de apoio, eu expliquei como é que faz para... E se eu tenho a raiz de um número decimal, como é que eu faço? Daí ele tem o passo a passo. Primeiro você transforma aquele número decimal em fração. Daí você decompõe aqueles números e vê o que é que você consegue... O que é que você consegue simplificar e você vai encontrar uma fração e você pode achar o resultado, certo? Vejam ali os exemplos, é bem interessante essa parte. Então, a gente viu com relação às raízes não exatas essa parte de decomposição. Além do mais, eu falei das aproximações. Então, como é que eu faço para aproximar um número? Então, vejam lá na folha de material de apoio que tem o exemplo qual é a raiz quadrada de 72. Leiam aquela explicação que está bem detalhada, certo? Então, vocês vão entender bem o que eu quis dizer com essas aproximações. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a atividade avaliativa envolvendo radiciação. Então, assim, as atividades que eu postei para vocês, elas são, eu tentei fazer pelo menos, elas bem simples, certo? Porque eu sei que não está sendo fácil, né? Às vezes já é difícil com o professor em sala, tirando dúvida e tentando ajudar vocês. Quem tirar quando o professor não está presente, as dúvidas vão surgindo e a gente não sabe o que fazer, a gente fica meio perdido. Então, eu não tentei fazer atividades difíceis, certo? Fiz o material de apoio para ajudar. Então, se você lê o material de apoio, vê os exemplos, tenta fazer os exercícios, é muito provável que você consiga, certo? E mesmo assim, vendo o vídeo, vendo as explicações das atividades, se ainda você continuar com dúvida, você pode perguntar, certo? Então ali, a atividade avaliativa envolvendo radiciação. No primeiro exercício, o que é que ele pede? Ele pede determine a raiz quadrada. E, se não me engano, eu só coloquei raízes quadradas exatas.
Ou seja, nem vai precisar você fazer todo o processo que a gente viu anteriormente de decompor o número. Então, só coloca ali a raiz quadrada. No exercício número 2, ele pede: resolva as expressões abaixo. São expressões de soma de raízes. Então, por exemplo, quanto que é a raiz de 36 mais a raiz de 9? É simples, né? A raiz de 36 não é 6? A raiz de 9 não é 3? Então, isso aqui não é a mesma coisa que 3 mais 6, que é igual a 9? Eu só coloquei exercícios assim, mas eu poderia ter um exemplo assim, por exemplo. Quanto que é a raiz de 25 mais a raiz de 36 menos a raiz de 16? Né? Eu poderia ter perguntado assim. Seria o mesmo processo. Então, a raiz de 25 não é 5? A raiz de 36 não é 6? A raiz de 16 não é 4? Agora é só eu somar e subtrair. 5 mais 6, 11. 11 menos 4, 7. Certo? Então, é só fazer esse mesmo processo ali no exercício número 2. E no exercício número 3, ele é um pouquinho assim mais detalhado. Por quê? Porque no exercício número 3 eu coloquei realmente pra gente fechar o conteúdo. Porque assim, por que a gente aprende uma potência, uma raiz, a gente aprende multiplicar, dividir, somar e subtrair? Para trabalhar com as expressões algébricas, com as expressões numéricas, certo? Então assim, o que são expressões numéricas? São expressões que envolvem muitas operações. Muitas operações, eu quero dizer 6 básicas, que é soma, subtração, multiplicação, divisão e potência e raiz, que são as 6 operações básicas da matemática. Então, quando você começa a misturar todas essas operações, como é que a gente resolve? Então, ali eu coloquei 3 exercícios, certo? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Então, assim, ó, um exemplo. Isso aqui é uma expressão numérica. Então, assim, a gente não resolve de qualquer jeito uma expressão numérica. Existe uma ordem. Porque senão, eu vou responder, vou encontrar um resultado, você vai fazer, vai encontrar outro resultado. Você pode apagar e refazer, é capaz de você encontrar outro resultado. Por quê? Porque existe uma ordem. Se você não segue a ordem, você vai encontrar outro resultado sim. Mas só que não vai ser o resultado certo. Então, assim, qual é a ordem? É a ordem que eu coloquei naquele quadrinho para vocês, que é importante a gente lembrar. Então, a ordem é a seguinte. Primeiro, eu resolvo potência e raiz. Segundo, eu resolvo multiplicação e divisão. E por último, eu vou resolver soma e subtração, certo? Então, assim, como que vocês vão resolver isso? Antes de mais nada, indique quais são as operações que você encontrou naquele exercício, certo? Então, neste exemplo, eu tenho uma potência, eu tenho uma raiz, eu tenho subtração, soma, divisão e soma, certo? Então, eu tenho muitas operações. Eu não posso resolver de qualquer jeito, eu tenho que seguir essa ordem. Então, primeiro eu vou analisar. Eu tenho potência ou raiz? Se eu tiver, é isso que eu tenho que resolver assim antes de qualquer coisa. Nesse caso, tá aqui no começo, mas poderia ser a última operação que você vai ter que resolver ela antes de qualquer coisa. Então, assim, quanto que é
4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? Quanto que é a raiz de 9? Que número que vezes ele mesmo é igual a 9? O 3, né? Então, resolvi a potência, resolvi a raiz. Agora eu vou repetir aquilo que eu não sei. Eu não sei o sinal de menos, não sei todo o resto da equação. Então eu vou repetir todo o resto da equação, certo? Agora eu já resolvi tudo que eu tinha de potência, já resolvi tudo que eu tinha de raiz. Eu tenho que verificar se eu tenho multiplicação e divisão. Eu tenho multiplicação ou divisão? Tenho, né, ó. Tá vendo que ela tá ali no meio? Mas eu tenho que resolver ela antes de continuar a minha expressão numérica. Então, quanto que é 25 dividido por 5? É 5, não é? Então, agora eu vou repetir tudo aquilo que eu não sei. Então, eu tinha o 16 menos 3 mais o resultado, né? E mais 10. Agora, a única coisa que sobrou foi subtração, soma e soma. Ah, eu vou primeiro somar, depois subtrair, depois... Não é assim que funciona. Tem grandezas de mesma ordem? Tem. Mas ainda que só tenha grandezas de mesma ordem, eu tenho que resolver na ordem em que elas aparecem. Então, é nesse sentido aqui que eu vou resolver, certo? Então, primeiro eu vou resolver. Quanto é 16 menos 3? 16 menos 3 é 13. Quanto que é 3 mais 5 mais 10? Então, como só é soma, agora sim. 13 mais 5, 18. 18 mais 10, 28, certo? Então, com toda certeza do mundo, a resposta para essa continha é 28. Mas, se quiser, faça um teste. Esqueçam a explicação e resolvam de qualquer jeito. Vocês com certeza vão encontrar um resultado diferente de 28. Então é para isso que existe essa ordem, certo? Para que a gente não encontre diferentes resultados. Só é um resultado certo que a gente vai encontrar seguindo essa ordem. E se eu tiver só operações de mesma ordem, eu tenho que resolver na ordem em que elas aparecem. Então, ó, só para realmente ficar bem claro o que eu falei, vamos supor, aqui eu só tinha soma e subtração, que é operações de mesma ordem. Então, eu tive que resolver na ordem em que elas iam aparecendo. Primeiro, 16 menos 3, o resultado mais 5, o resultado mais 10. Mas eu poderia ter isso aqui, por exemplo, 2 ao quadrado, mais raiz de 25 menos 1/6 menos 2 a primeira mais raiz de 100. Eu posso resolver de qualquer jeito? Não, certo? Eu praticamente só tenho grandeza de mesma ordem. Potência, raiz, além das somas e subtrações. Mas eu não posso resolver de qualquer jeito, certo? Então, primeiro eu tenho que saber substituir esses valores por números para ficar mais claro, né? Então, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 10. Vou copiar os sinais que ficaram entre os números. Agora, eu posso somar e subtrair esses números de qualquer maneira? Não, não posso, certo? Eu vou somar todos os números positivos e depois eu subtraio dos negativos e não sei o que. Não, gente, se a gente fizer, a gente vai encontrar respostas diferentes. Então, eu tenho que resolver na ordem. 4 mais 5 dá 9. 9 menos 1 dá 8. 8 menos 2 dá 6. 6 mais 10, 16.
mês, certo? Então é isso. Tem que tomar cuidado com a ordem. Se você não fizer na ordem, você pode até resolver a potência certo, resolver a raiz certo, a multiplicação certo, mas isso não importa se você não seguir essa ordem, certo? Porque daí você realmente vai encontrar um resultado diferente. Então, assim, tentem fazer os exercícios, certo? Eu tento direcionar os vídeos, então eu realmente só vou explicar para vocês o que realmente vocês precisam saber para as atividades. E se eu coloco alguma coisa a mais no material, é porque realmente aquilo é importante pro assunto, certo? Eu só não consigo ir além e cobrar isso de vocês porque a gente realmente está num momento difícil, num momento diferente, que eu não consigo exigir mais de vocês, porque eu sei que vai chegar uma hora que vocês vão falar, mas eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo por diversos fatores, mas é por isso que eu tento fazer o mais simples possível. E os vídeos eu explico realmente o que é importante saber, o que vocês precisam saber para realizar as atividades, certo? Então eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se você ainda assim continuar com dúvida, mande mensagem, certo? E é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado.